bom vir à casa de Deus e celebrar, porque os discípulos de Jesus, eles celebram com todos os estilos e ritmos, né? O diabo, ele fez uma coisa muito desastrosa e a igreja também ficou refém muitas vezes em cima disso. Os ritmos são para a glória do Senhor, todos os ritmos, e às vezes a gente vê que certos ritmos são usados numa linha mais mundana. Mas nós estamos cantando hoje um ritmo, black music, e tem o blues, tem o samba, tem bolero, nós entramos baião e muitos outros ritmos que nós podemos utilizar, bossa nova, e é tão bom ter essa criatividade. Que bom podemos contar com uma equipe que pode louvar o Senhor com esses ritmos. Nós temos tratado nesses últimos tempos sobre fazer discípulos. Esse ano inteiro nós estamos trabalhando isso. Ide, portanto, disse Jesus, e fazei discípulos. É uma obrigação minha e sua. É uma das últimas tratativas de Jesus. É algo que Ele deixou por último para que isso ficasse impregnado no seu coração, no meu coração. E é um mandamento. E por ser mandamento deve inquietar. Porque se você chegar num período da sua vida e falar assim, eu nunca discipulei alguém, eu nunca fiz um discípulo para Jesus, é algo lastimável, e você tem que, então, ser inquietado por esta palavra de Jesus, que é uma ordem, um mandamento. O discípulo de Jesus é aquele que segue o Mestre e que vive e transmite também os seus conhecimentos e ensinos. Paulo tinha essa consciência tão forte que ele saiu pelo mundo a proclamar o Evangelho para fazer discípulos em vários lugares. E tem uma das cartas que diz assim: pelos meus irmãos em Cristo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado na vida dessas pessoas, até que eles sejam formados discípulos de Jesus. E diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele se cobra, e é uma coisa que eu e você devemos fazer também. Hoje nós estamos encerrando esta série, Discípulos Proféticos em um Mundo Caótico. Nós tratamos aqui algumas coisas, e eu espero que isso tenha ajudado a você a viver nesse mundo caótico, porque a palavra de Deus diz assim que o Senhor fez a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Era a proposta de Deus, mas o pecado que entrou no mundo gerou o caos na terra e no planeta, na sociedade humana, no coração do ser humano. O discípulo profético, que é o seguidor de Jesus, através da vida, das palavras, da conduta, da postura, eles proclamam as profecias, por isso que ele é profético. Eles proclamam a palavra, os discípulos fazem isso, eles denunciam o pecado. A minha vida, a sua vida deve ser ter esse aspecto profético. Resplandecer como luzeiro, como a Bíblia diz, numa geração pervertida e corrupta. O que tratamos aqui? Que o discípulo profético, ele ouve a voz do Espírito. O discípulo profético no mundo caótico, ele vive a expectativa do futuro na presença de Deus. Ele tem um modelo de comportamento. O discípulo profético, ele não vive de qualquer jeito. Tem um modelo de comportamento. Vimos também que o discípulo profético brilha como luz. O discípulo profético olha para o futuro não com desestímulo, com desespero, com derrota, mas ele olha com esperança. O discípulo profético, ele rejeita o manjar do mundo, como Daniel rejeitou as iguarias lá da Babilônia. E o discípulo profético, ele é ministrado no divã de Deus, e tratamos isso no Salmo 146. E a semana passada vocês viram que o discípulo profético, ele imita Jesus, ele quer ser parecido com Jesus. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 36. Esse texto é bem curtinho, mas ele é bem profundo, e eu queria que você acompanhasse comigo. O texto bíblico diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ler juntos? Vigiai, pois, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pai, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, possamos estar abertos à voz do Teu Espírito. Nenhuma outra voz
possa acessar o nosso entendimento e o nosso coração nesta hora, com esses que aqui congregam e com esses que participam com a gente via online. Que o teu Espírito alcance nessa dimensão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar esse último tempo. Os discípulos proféticos no mundo caótico, eles permanecem em constante vigilância. Lucas registra, igual a Mateus, o sermão profético de Jesus. E no sermão profético, Jesus fala da destruição do templo, que aconteceu no ano 70. Hoje à tarde eu escutava uma reportagem sobre o rei de Roma, o imperador de Roma, que assim o fez. Fala dos princípios das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. O sermão profético trata da parábola da figueira, da exortação à vigilância, e algumas parábolas, como do servo mau e negligente, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos e o grande julgamento. E esse versículo está dentro desse contexto de sermão profético de Jesus. Jesus, ele exorta, ele encoraja, ele estimula as pessoas dizendo: vigiem, vigiai. A expressão é que fique atento, fique acordado, sempre alerta, fique pronto, fique esperto. É esta a ideia de Jesus para os seus ouvintes. É uma direção que ele dá para todos os seus discípulos. Quer dizer, não abaixe a guarda em nenhum momento, fique sempre alerta, atento em todo o tempo, não vacile, não descuide, fique ligado, toda atenção e foco são necessários. Quando você vai procurar a definição de vigilância, você vai encontrar que vigilância é o estado de quem está alerta, de quem age com precaução para não correr risco. Vigilância é cuidado, zelo, diligência, atenção, precaução, cautela e prudência. Então Jesus quer chamar os seus discípulos para uma vida circunspecta, uma vida que não vai na onda, mas uma vida que reflete, que pensa naquilo que faz. Só que ele diz mais ainda: a vigilância não é por alguns momentos, quando você sai para fora de casa, o momento que você se expõe em algum lugar, mas ele diz: vigiai a todo tempo, constantemente, sempre. E ele diz a forma como você deve permanecer vigiando, porque ele diz orando. A vigilância, ela está intrinsecamente ligada com a oração. Não tem como um crente em Jesus vigiar vendo Netflix. Não tem como um crente em Jesus vigiar colocando seus stories no Instagram. A vigilância, ela está relacionada com oração, com a busca a Deus, com súplica, com clamor, com intercessão, com um pedido ao Senhor. E ele diz: vocês têm que vigiar a todo tempo, orando, para que você possa escapar de todas as coisas que irão acontecer. Então Deus tem um propósito. Jesus, ele ensina os seus discípulos que essa vigilância é necessária com oração, para que você não caia diante de tantas coisas que vão suceder. Vão suceder quer dizer que vocês vão ver ao vivo e a cores na história aqueles eventos históricos que irão acontecer, os eventos proféticos que vão aparecer, e para que você se mantenha em pé. Porque tem muitas pessoas que, por falta de vigilância, atrelada com oração, elas vão ver as coisas que vão acontecer e vão escorregar, e elas não vão permanecer em pé. Então Jesus está alertando a mim e a você, para que você assuma essa posição, essa postura. Paulo, ele diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigilância permanente, vigilância constante. Caso não vigie, você corre o risco de sair de rota, de sair de caminho, de tropeçar, de cair e se perder totalmente. Mas em quais áreas que há uma orientação nas Escrituras para a gente ser vigilante? Eu quero trabalhar com 4 áreas. Se você pegar no texto de Efésios 2, 1 a 13, ele vai falar de 3 inimigos que todo ser humano tem e o crente em Jesus tem. São eles: o mundo, o diabo e a carne. Mas também ele diz que a vigilância tem que acontecer com todas as pessoas por causa do tempo do fim. Então eu quero trabalhar essas 4 coisas. Eu queria que você repetisse comigo para que você assimile na sua memória. A nossa vigilância tem que ser, em primeiro lugar, com relação ao, repita comigo, mundo, diabo, carne e tempo do fim. Então eu quero pensar nessas 4 áreas que você precisa vigiar. E o propósito da minha mensagem, que Deus deu ao meu coração, é de chamar a sua atenção
como discípulo de Jesus, a ficar ligado mesmo, a trazer um alerta contra todo tipo de distração, de engano e de sedução, e mostrar com mais clareza essas áreas que você está exposto, e ajudar a você ser precavido, fornecendo algumas orientações de como você vigia com relação ao mundo, como você vigia com relação ao diabo, como você vigia com relação à carne, como você vigia com relação ao tempo do fim. Em primeiro lugar, vigilância constante com relação ao mundo e os seus enganos. É claro que o conceito de mundo tem diversificação. Por exemplo, nós podemos falar da mesma palavra cosmos, que é utilizada nas Escrituras Sagradas, para descrever o mundo criado por Deus, o universo, os seres vivos, os animais, as plantas, o ser humano, os elementos não vivos, o ar, a terra, a areia, a água, plantas e os objetos que são criados pelo ser humano. Então nós podemos falar do cosmo ou do cosmos como esse mundo criado por Deus. Mas nós podemos falar de cosmos como a civilização que envolve a cultura, a sapiência, o aspecto intelectual, a moral, a capacidade artística e também a capacidade material da sociedade. A civilização pode ser chamada de cosmos, mas também se trata no estudo de cosmos o sentido de humanidade, as pessoas, as famílias, os povos, esse é o cosmo. E um último significado, e esse é pejorativo, é quando a gente fala do mundo decaído, do sistema corrompido por causa do pecado. É um texto das Escrituras que diz assim: Deus criou homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos, mas ela se tornou um caos por causa do pecado. E se você for olhar para as Escrituras, você vai perceber que esse mundo caído, ele é chamado de um mundo que jaz no maligno. Esse mundo, você e eu somos orientados a não amar. Não ameis o mundo, diz João, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar esse mundo decaído, perverso, promíscuo, ele não tem o amor do Pai. É isso que João fala. Veja que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o mundo piorando. Isso está tão nítido, não só no sentido nacional, mas no sentido mundial. Eu estava lendo umas notícias para ver, Putin, ele é uma potência, a Rússia. Por que ainda não ganhou essa guerra da Ucrânia? Então, estava lendo alguns comentários. E você vê um panorama, um cenário mundial muito louco. Jesus faz menção sobre a influência do mundo na vida das pessoas, porque ele diz assim que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então tem muita gente que se envolve com as coisas do mundo e essas pessoas então recebem uma força opressora contra a palavra. E manter a palavra nas universidades hoje não é fácil. Manter a palavra no meio da sociedade hoje não é fácil, porque o mundo oprime. Jesus também diz que o seu coração não pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então ele alerta que o mundo, ele pode entrar em você e escravizar você. Paulo teceu conceito sobre a visão de mundo também, porque ele diz assim que o Senhor Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa palavra desarraigar, ela tem um radical muito forte. É arrancar pela raiz. Não é tiririca, porque tiririca você arranca, só vem o capinzinho de cima, né? A raiz da tiririca é um tubérculo bem lá encalacrado. E você, para matar a tiririca, é isso. Por isso que é tirar pela raiz. É algo abrupto, forte. E a gente percebe uma corrupção na sociedade mais do que sistêmica. Porque a gente fala que os sistemas hoje perversos, eles estão contaminados. Mas alguém já disse que a pior corrupção é a corrupção endêmica, que está dentro de mim, dentro de você. Paulo diz isso, porque em mim não habita bem nenhum. Eu sou corrupto endemicamente, no meu interior. E você é assim, não adianta se esconder e fugir. Então você precisa cuidar para que essas coisas não entrem dentro do seu coração e o mundo governe a sua vida.
E a gente vê o mundo muita maldade, muito egoísmo, muita ganância, muita arrogância, muito desperdício, muita injustiça, muita desigualdade social. E Paulo chega assim: eu tenho que crucificar dentro de mim o mundo. Está crucificado para mim e eu para o mundo. Interessante que às vezes a gente está em alguns ambientes que você tem que se sentir mal mesmo, porque não tem uma esfera e uma atmosfera espiritual e cristã. E o crente mesmo que tem o Espírito Santo, ele sabe que esses lugares fazem mal para a sua vida, e eles se sentem mal por conta da influência do mundo. E a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Ora, diz Paulo, você não tem recebido o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Então é sério esta ideia de mundo. A aparência do mundo passa, e você tem que viver no mundo, mas não ser do mundo, e resplandecer no mundo. E você tem que se livrar de toda a corrupção das paixões que há no mundo. Isso é um desafio absurdo para você, e você não vai conseguir fazer isso sem ferramentas, palavra de Deus, a oração em todo o tempo, como Paulo diz. Eu estive no sul de Minas recentemente, participando de um encontro de igrejas do presbitério sudoeste de Minas Gerais, lá em Alpinópolis, e tirei 2 dias para ir para Capitólio. Eu e Neia fomos lá naquele lugar onde tem os canyons, e recentemente teve um acidente ruim. A gente passou lá perto daquele lugar onde desmoronou e matou algumas pessoas, aquele desmoronamento. Mas nessa embarcação, porque é uma lancha, a gente vai com outras pessoas, nós estávamos em 12, mas eu achei muito curioso, porque entrou um moço com seu pai e com seu avô. E ele entrou todo animado, trouxe uma garrafa de uísque lacrada, cara, imagino, e com uma isopor cheio de gelo e com algumas substâncias. Em toda a viagem, o filho, o pai e o avô, 3 gerações beberam a rodo. Ele punha um negocinho lá, mexia com o dedo, gelo, e foi a viagem inteira. Falei, nossa, que mundo é esse? Porque eu vi 3 gerações e um mais inconsequente que o outro, mas, e além do que, era uma viagem dentro de um lago profundo, que é a região de Furnas. Mas a gente percebe então que essas influências estão sendo direcionadas em todos os tipos de gerações. Por isso que Jesus diz assim, que nos dias de Noé, ou anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. E hoje as pessoas vivem para isso, para comer, para beber, para transar, para adulterar, para pornografia, e as pessoas estão voltadas para o mundo. Então Jesus está me advertindo, e Ele diz que assim será na vinda do Filho do Homem. O prazer das pessoas está nisso, está na diversão, na bebida, está nas danças, na promiscuidade, nos vícios, nas extravagâncias, no prazer. Eu conversava hoje com uma mãe aflita, falou, a minha filha está lá num lugar, numa universidade, e lá hoje vai ter uma festa, e lá, assim, o cara está com outro homem, depois está com outra mulher, e a vida rola à noite, acorda bêbado, vomitado, despido. É assim nas universidades. Hoje, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, como eu posso vigiar com relação ao mundo? Primeiro, guardando a palavra no seu coração. Não só no sentido de decorar a Bíblia, que também é importante. E só para você aferir isso, qual foi a última vez que você decorou um texto das Escrituras Sagradas? E o salmista diz, guardo a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Por isso que Paulo alerta, e esta é a vacinação que você tem com relação ao mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar é adquirir a forma, é assumir o jeito que o mundo é. Ele diz, não, você não pode se conformar. E essa ideia que alguns jovens costumam dizer, e alguns adolescentes, todo mundo faz, mundo, mas o cristão não faz. Paulo também diz que você, aqui não é Paulo, perdão, Pedro, ele diz que você não deve se amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, quando vocês viviam no mundo. Mas a segunda forma, além de você guardar a palavra no seu coração, é vigiando o seu comportamento. O que você vê, o que te dá prazer, que ambientes você frequenta. E a pergunta que eu acho que deve você fazer sempre é a seguinte: o que esse tipo de lugar, o que esse tipo de ambiente, o que esse tipo de programa, o que esse tipo de coisa,
o que esse tipo de conversa estimula na minha vida. Porque tem ambientes que estimulam coisas espirituais e tem ambientes que estimulam coisas carnais. Tem algumas programações que você pode estar, que você pode receber o estímulo para buscar as coisas de Deus, mas tem outros lugares e outros tipos de programas que você será estimulado a aflorar e dar vazão a toda a sua sensação carnal. Então, onde você está, o lugar que você está, aquilo que você está fazendo, as pessoas com as quais você se relaciona, estimulam em você coisas boas ou coisas ruins. Estimula uma vida de santidade ou estímulo à carne e ao pecado? Fortalece a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, ou te enfraquece e te distancia de Deus? Só esta verificação já te ajuda a discernir como você tem que encarar o mundo. É algo bom para a família? E nesta área nós temos que trabalhar muito. Gravem isso, daqui para frente vai piorar. E você tem que investir pesado na sua família. É aquele Deuteronômio 6, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, assentado, levantando, andando pelo caminho, escrevendo nos umbrais. E você precisa então encharcar a mente dos seus filhos e viver a fé evangélica, estar com eles ao pé da cruz. Eu estive na Bahia para visitar um tio meu. Cheguei na quarta-feira em Salvador, peguei um carro, ia ficar 2 dias no litoral e ia para o interior. Na sexta-feira eu ia chegar. Na quarta noite, o dia que eu cheguei, recebi um telefonema do meu primo. O pai faleceu. O tio que eu ia visitar faleceu na quarta-feira. E participei então quinta com funeral e sexta e fiquei no final de semana com a família. Mas uma coisa que eu aprendi com aquele meu tio, porque eu conheci há muitos anos atrás, ele tem 8 filhos e agora em julho ele completou 50 anos de casado. E eu percebi aquela escadinha, eu tenho uma foto deles, 8 filhos e hoje todos os homens. Mas precisa ver que fé que aquele homem implantou no coração daqueles meninos. Eu me recordo de estar numa casa na roça, à luz de lamparina, não tendo energia, lugar precário, simples do agreste baiano. E todas as noites reunia os seus filhos, lia a palavra e dizia: agora filho, tal hora, orava e eles iam dormir. Todos os dias eu vi isso. E ele investiu na família. E eu não acho que a igreja que nós temos hoje faça isso. Aquele homem deixou um legado. Eu senti muito, porque era uma das referências para mim de vida com Deus, na sua simplicidade. E a casa dele hoje é uma igreja lá em Barracas, num vilarejo perto de Várzea da Roça, perto de Mairi, no interior de Minas Gerais. Então, meu irmão, seja cauteloso quanto à TV, quanto aos filmes, quanto às séries, quanto à rede social, quanto aos relacionamentos, amizades, ambientes e conversas. Se aquilo não edifica, abandone. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a sua fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a vitória que vence o mundo é a fé. Então, se você quiser vencer o mundo com outro dispositivo, eu vou dizer para você: não tem. Você vai ser derrotado. Em segundo lugar, o discípulo profético que vive num mundo caótico tem que estar em permanente vigilância com relação ao diabo e suas investidas. Tem muita gente brincando no mundo espiritual. Tem muita gente que minimiza a ação do mal na história. Eu achei interessante, agora antes do culto, mexeu comigo. Eu fui lá orar, não tinha ninguém na sala de oração, porque o pessoal já tinha vindo, eu fui tarde. Mas foi um adolescente que estava lá no nosso retiro, que teve 88 adolescentes retirados desde sexta-feira. E aí, eu falei: onde você vai? Ele falou: vou orar. Eu falei: então ora comigo. E nós ficamos orando na sala de oração ali. Depois eu falei: faz uma oração agora. Ele fez a oração. Estava saindo, a mãe chegou e disse: pastor, ele falou para o senhor. Eu falei: não falou não, o que tem? Ele estava lá no retiro, e de repente ele abriu o olho e viu um ser muito feio, preto e vermelho, de roupa preta e vermelha, e ele repreendeu e foi embora. E ele continuou naquele ambiente. Depois ele viu de novo por 3 vezes. Na terceira vez ele repreendeu e foi embora, mas ele falou para a tia e eles oraram e ele não apareceu mais.
Cara, eu não acredito que um adolescente que estava ali está viajando na maionese. Ele está simplesmente vendo algo que muitas vezes você não vê. Que o príncipe da potestade do ar, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, as potestades, os demônios, estão por aí. O PCC e o Comando Vermelho são facções e verdadeiras estruturas bélicas com comando dentro e fora dos presídios. Então você imagina o império das trevas, porque o texto bíblico diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o diabo, que é o maioral, o Satanás, acusador, o adversário, ele está agindo. E quando a gente fala sobre esse assunto, não pensa que é uma coisa leve, porque vem retaliação, mas meu compromisso é com o Senhor, e por incrível que pareça, tem crente que ignora ou minimiza a ação do mal. O diabo e toda a sua estrutura de perdição está aí, ou eles estão aí no mundo afora fazendo de tudo para disseminar o mal e destruir famílias e pessoas. Por isso, olha só que Paulo escreve à igreja de Tessalônica: com efeito, leia comigo, com efeito, o mistério já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera, já age. O preparatório para o anticristo está aí. Eu ouvi uma reportagem agora de um pastor dizendo o seguinte, que uma das coisas que impedia muito esta preparação para o anticristo no mundo era algumas comunidades, e o Brasil impedia isso, e hoje há um desimpedimento espiritual para que o anticristo esteja assumindo, porque tem muitas pessoas em vários continentes, na América Latina, na América do Norte, na Europa, que deram carta branca para que esta coisa funcione de forma global. Então o cenário está sendo preparado. Nos últimos dias apareceram vídeos do influenciador satanista Vic Vanilla. Alguém viu o Vic Vanilla falando? Ele é um satanista. Hoje eu vi um vídeo dele publicando que a Janja estava lá num altar, e está a foto dela com a mão numa pedra, intercedendo para o seu Deus. E ele, o Vic, falando justamente isso, agora sim. Então o mundo espiritual, que às vezes você não enxerga com esses seus óculos de grau como é o meu, você tem que enxergar com os óculos espirituais, eles acontecem aí fora no dia a dia. E há palavra declarada que ele vem para cegar o entendimento das pessoas. Ele vem para oprimir pessoas. Satanás vem para armar ciladas para as pessoas. A palavra ciladas quer dizer metodeia, métodos. Ele tem métodos para enganar pessoas. Ele tem laços que são arapucas, armadilhas, visgos. Ele tem armadilhas e artimanhas, e a Bíblia descreve isso. E ele vem espreitar as pessoas, como Pedro menciona, que ele anda como um leão em derredor, procurando alguém para tragar. E Jesus deixou muito claro isso, que o ladrão vem para... E eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida. Então, Satanás está solto, invadindo sua casa muitas vezes e tentando roubar, matar, destruir você, sua família e tudo que é seu. Então, qual é a atitude minha de vigilância com relação às coisas do mundo, ou as coisas, ação do mal no mundo? Primeiro, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Se você quiser, de forma vigilante, enfrentar o diabo, você não vai desguarnecido. E Paulo dá todo o apetrecho da armadura, cinto da verdade. Então, meu irmão, não comporta na boca de cristão mentira. Cinto da verdade, couraça da justiça. A justiça é aquilo que é teu, aquilo que é meu, é meu. A justiça é a palavra. O escudo da fé, a bota do evangelho, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, se você quiser fazer frente às ações do mal, você tem que estar revestido dessas coisas. Outra forma, o texto bíblico diz, Paulo escrevendo a Timóteo,
também o retorno à sensatez, para que você seja livre dos laços do diabo. Sensatez. O que é sensatez? É bom senso, é prudência, é aquele raciocínio, é razão e não é emoção, é sensatez, para que você seja livre dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, através da sensatez, através das armaduras que Deus te dá, você recebe esta forma para combater as ações do mal na sua casa. E por último, que eu encontro um texto, são 3 dicas só que eu estou te dando sobre isto, é que você tem que Pedro escreve: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a sobriedade, a ideia de sobriedade e vigilância também muito juntas, é que a sobriedade tem a ver com sensatez, tem a ver com prudência, tem a ver com bom senso, tem a ver com estar com a mente ligada. Uma pessoa embriagada, ela não tem sensatez, ela não tem prudência. Uma pessoa alienada, ela não tem sensatez, ela não tem prudência, ela não tem sobriedade. Terceiro lugar, você tem que ser vigilante com relação à carne e às suas fraquezas. Paulo, ele descreve isso. E para mim parece que ele quase que chora quando ele escrevendo a igreja de Roma: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar. E ele diz: desgraçado, miserável homem que eu sou. A fraqueza carnal deve levar você a chorar diante de Deus. Eu não tenho uma comparação maior para falar da carne, na atuação dela na minha vida e na sua, do que o carrinho de mercado que você pega lá para fazer suas compras. Ele tem uma rodinha que sempre puxa do lado. Vocês já fizeram isso? Essa é a carne. Você está querendo ir para um rumo, mas ela sempre vai te puxar para o lado errado. É a natureza pecaminosa que habita dentro de você. E Paulo descreve, se você quer dar nome às obras da carne, ele diz: a prostituição é obra da carne, a natureza carnal, a impureza de todo tipo, a lascívia, que é o desejo, a idolatria, qualquer tipo de idolatria, porque às vezes a gente fala em idolatria, só pensa num altar com ídolos, mas às vezes o teu filho pode ser um ídolo na sua vida, o seu marido, seu carro, o seu emprego, o seu patrimônio. Feitiçaria, também a gente pensa assim numa bruxa mexendo lá num caldeirão de ferro, mas feitiçaria tem a ver até com simpatia que alguns crentes fazem, horóscopo que crente lê, isso é feitiçaria. Inimizades, você está de mal não sei de quem, do vizinho, não conserta as suas vidas. Porfias, que são contendas, viva arrumando encrenca, tudo onde você vai tromba com as pessoas. Ciúmes, inveja, iras, discórdias, facções, partidarismos, inveja. Por que ele não eu? Nossa, eu mereço, ele não. Bebedice, glutonaria, comer demais, beber demais e coisas semelhantes a essas, tudo isso é obra da carne. E você tem que fazer morrer essa natureza carnal. A orientação bíblica e até uma pergunta que Tiago faz é: de onde procedem guerras e contendas? E ele responde: dos prazeres que militam na nossa carne. Vocês acham que os nossos governadores, essas pessoas que assumem o papel no governo, eles estão pensando, os nossos governantes, no bem social? Há uma pergunta que alguns estão fazendo agora: vamos tomar posse os novos senadores e os nossos novos deputados, e eles vão lá com uma predisposição, mas na política tem muita coisa assim, de repente ele muda de posição por interesse. A gente vê isso em todas as esferas. Então, meu querido, as guerras e as contendas surgem desses prazeres, desses desejos pessoais. E eu disse, que de manhã, e repito isso, eu vi muita gente votando por causa do seu umbigo. Não, eu vou votar em fulano ou ciclano porque se o fulano ganhar, ele vai privatizar as empresas. Eu não, eu quero manter meu emprego. Eu sou funcionário do Banco do Brasil e para mim é interessante que tenha, eu penso no meu umbigo, eu não penso nas outras coisas. Isso é uma visão muito egoísta, mas muitas pessoas só vivem assim. Então, se você pega agora essa tríade, o mundo, o diabo e a carne, e vem num pacote só, essa tríade mancomunadas, elas vão trazer um perigo mortal e podem levar qualquer pessoa para o inferno.
se elas agirem na sua vida e você não se precaver. E com relação à fraqueza da carne, dicas. Primeira, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra dentro do coração faz morrer a natureza carnal. Revista-se do Senhor Jesus Cristo, Paulo orienta. E Jesus, ele diz isso também: vigie e ore, para que você não entre em tentação. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Tem muita gente defendendo a sua queda, o seu pecado, o seu deslize. Ah, mas a carne é fraca. Sim. Por isso que Jesus disse para você vigiar. Por isso que Jesus, orientando Paulo, diz assim, que tem que habitar em você a palavra de Cristo, para você mortificar a natureza da carne. Mas outra dica para você vencer a sua carne, é esta que a palavra de Deus orienta: andai no Espírito, e jamais satisfaçam a concupiscência da carne. Ande no Espírito, busca as coisas do Espírito. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe, impregne o seu pensamento e ande num processo de santificação. E uma coisa também importante é essa comunhão aqui. Realmente, isso eu aprendi com meu tio e aprendi com meu pai. Não teve impedimentos nenhum, climáticos, para ir deixar que a gente não vá à igreja. Essas cadeiras vazias hoje aqui mostram como as pessoas levam a vida espiritual hoje. O problema de vocês que estão me ouvindo aí. Mas a ideia é de que você tem que entender que a comunhão é um antídoto também para você fazer morrer a sua natureza carnal. Você sabe por quê que as pessoas não vieram? Por preguiça. Sabe por quê que você não veio hoje? Porque vai sujar teu carro, vai sujar teu pé. Isso é natureza carnal. Porque se você prioriza as coisas de Deus, poxa, eu estou num lugar de adoração e quero marcar meu ponto com Deus, eu preciso estar com o Senhor. Isso eu aprendi com meu pai. E nem na minha juventude, tinha prova amanhã, vou ficar em casa no domingo para estudar para a prova. E eu nunca tirei nota ruim. Mas eu tive um propósito de Mateus 6,33, e eu estimulo você: busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas Deus vai te acrescentar, vai te dar nota, vai te dar um cônjuge, vai te dar uma casa, vai te dar o carro, vai te dar um bom emprego. Isso aconteceu comigo, sou testemunha disso. E por fim, você é alertado à vigilância com relação ao mundo, com relação ao diabo, carne, mas também com relação ao tempo do fim. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus chama a atenção e diz: veja, perceba, discirna, sinta, pondere, examine. Não fique voando, mas estejam de sobreaviso. A ideia é que você não pode viver despreocupado. A vida está legal, a vida leva eu vou levando a vida. Porque o tempo do fim é uma expressão que Daniel utiliza muito. Aparece várias vezes no livro de Daniel essa expressão, tempo do fim. Mas representa o dia de Cristo, a volta de Jesus, o ajuste de contas, o juízo final, o encontro das pessoas com o Senhor, o grande julgamento, o dia do Senhor, a consumação do século. Olha o que o profeta Sofonias falou: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, presta atenção. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vocês creem nisso? Essa palavra demonstra que realmente vai acontecer essa intervenção.
Há um dos salmos que diz assim, que Deus sofre indignação todos os dias. Quando Ele olha para as pessoas, quando Ele olha o que está acontecendo no mundo, vem uma indignação e Ele vai intervir. No outro espaço vocês tinham goteira, aqui não tem, mas tem barulho, né? E a Bíblia faz menção a alguns sinais descritivos de quando esse dia vai chegar. Ele diz, por exemplo, que o saber vai se multiplicar. No sermão profético de Jesus, ele diz que haveriam guerras. Ele diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. E os cristãos serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu nunca vi tanta confusão, inclusive no meio da igreja, de gente discutindo, de família, por conta de posicionamento político. A multiplicação da iniquidade e o amor se esfriando. Olha só a composição. A iniquidade aumenta, o amor esfria. O fim próximo. E muitos apostatarão da fé, perderão a fé. Depois do Covid, muitos cristãos abandonaram a fé. Pois bem, o alerta à vigilância quanto ao tempo do fim foi dado por Jesus. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Paulo alertou, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Que dia que o ladrão vai aparecer na sua casa? Eu não sei, você não sabe. Por isso você tem que vigiar. E vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão te apanhe de surpresa. Vigie e seja sóbrio. E quer vigiemos, quer durmamos, vivamos sempre em união com Jesus. Muito bem. Discípulos proféticos em um mundo caótico permanecem em constante vigilância. 4 áreas que você tem que ficar atento. Vamos repetir comigo. Primeiro, mundo, diabo, carne e tempo do fim. Todas essas 4 áreas você precisa estar ligado. Quero pedir que você se coloque em pé. Como você está se comportando nesses últimos dias? Desligado, voando, desatento? O chamado a mim e a você é o que Jesus disse, e eu repito: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que vão acontecer, que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus encontre você assim, em pé. Mas para isso, vigie e ore em todo o tempo. E você vai ver todas essas coisas acontecerem. Mas você não vai desmoronar. Você vai permanecer em pé na presença do Filho do Homem.